Que amor é esse? O amor de Deus por nós é um louco amor. Será um absurdo afirmar isso? Não, não é. Paulo fala da loucura da pregação, e de que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. O amor de Deus é graça, é favor imerecido. É o amor que insiste em nos amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. É o amor que insiste em nos amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. O amor que não se justifica na natureza da coisa amada, mas um amor que se justifica na sua própria natureza, porque Deus é amor. João, a carta do apóstolo João fala muito sobre o amor, e hoje eu vou mencionar alguns versículos dessa carta. E o primeiro deles é 1 João 4,16, que diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Esta frase, essa última frase, Deus é amor, já é por si só uma loucura. E nós vamos entender por quê. Confiamos nesse amor. E talvez essa seja a grande pergunta de hoje à noite. Você confia nesse amor? Você pode dizer: confio neste amor, confio no amor de Deus? Quando a gente for conversar aqui hoje, nos próximos domingos, sobre o amor de Deus e sobre o nosso amor por Deus também, eu não quero que você se sinta julgado, mas eu queria convidar você a fazer um autoexame, uma análise própria sua com Deus. Se nós de fato temos compreendido o amor de Deus, e se nós de fato confiamos nesse amor. Eu não tenho como responder isso para você. Eu mal consigo responder isso para mim mesmo. Se eu confio nesse amor ou não, eu mal consigo responder para mim. Eu não consigo responder isso para você. Essa é uma análise que cada um de nós vai fazer hoje e nos próximos domingos que a gente vai estar conversando sobre este louco amor. Amém? Quero começar com uma citação do livro que a gente está usando. E ele diz que ler a Bíblia, frequentar a igreja, evitar grandes pecados, não é interessante, ou grandes pecados, seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? Seria isso? Amar a Deus e ter um amor sincero e apaixonado por Deus, é isso? É ler a Bíblia, frequentar a igreja, evitar grandes pecados? Ler a Bíblia, orar, praticar disciplinas espirituais como meditação, simplicidade, o silêncio, a solitude, dar o dízimo, uma oferta, compartilhar o pão com o faminto, servir na igreja, ir aos cultos. Tem algo de errado nisso? Não, né? Não. Mas a questão é que essas práticas e tudo isso podem ser práticas de alguém que confia no amor de Deus, mas podem também ser práticas de alguém que não confia neste amor. E aí vai depender do motivo do coração. Vai depender da intenção que está levando você a fazer todas essas coisas. Por isso não é uma conversa sobre comportamento, é uma conversa sobre o nosso entendimento sobre o amor e qual a intenção do nosso coração. Confere?
Não dá para saber. Alguém pode estar lendo a Bíblia como forma de, de barganhar com Deus, com disciplina espiritual, para Deus se agradar dele, para Deus olhar e dizer: olha que menino bom, olha que menina boa, olha que homem bom, olha que mulher boa. Se fazemos o que fazemos na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, se fazemos o que fazemos para receber algo em troca, se fazemos o que fazemos na tentativa de merecer algo de Deus, ou na tentativa de impressionar Deus, é muita pretensão do nosso coração, né? Impressionar Deus. Se fazemos o que fazemos para pagar algum pecado, se fazemos o que fazemos para que Ele nos ame mais, se fazemos o que fazemos para simplesmente não ir para o inferno, se fazemos o que fazemos para sermos considerados um bom filho, uma boa filha, ou simplesmente para apaziguar a ira de Deus, não confiamos nesse amor. Estamos longe disso. Somos religiosos em busca de um merecimento, de uma aceitação, ou de um afeto, ou de um afago do Criador. Não confiamos no amor. Estamos tentando merecê-lo. Estamos querendo nos tornar justos para receber este amor. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se as nossas ações não têm raiz no amor de Deus, se nós não estivermos respondendo a este amor, é religiosidade pura. Se a nossa prática, o nosso comportamento não for um resultado do amor de Deus por nós, é religiosidade vazia, espiritualidade vazia, não tem valor em nada. Porque ainda que você ofereça tudo o que você tem aos pobres e ofereça o seu corpo para ser queimado em favor de alguém, sem amor, nada disso seria aproveitado. Na verdade, se fazemos o que fazemos não por amor, nós desagradamos a Deus. Porque partimos de uma ideia errada de quem Deus é. Isso torna a gente mais fariseu, religioso, do que um seguidor de Jesus que foi alcançado por este amor, e tudo que ele faz hoje é uma resposta a esse amor recebido. Por que será que nós temos tanta dificuldade de compreender o amor de Deus? Por que será? O autor do livro, ele tem uma frase, e eu separei ela para a gente aí. Ele diz: as razões por que não recebemos, não vemos o amor divino, ou não confiamos neste amor, variam de uma pessoa para outra. Mas todos nós perdemos com isso. Ele dá o testemunho dele e diz que a dificuldade que ele teve de compreender o amor de Deus é porque sempre apresentavam Deus como um pai. E para ele isso bloqueava ele. Porque ele tinha tido uma experiência paterna, né? Tinha um pai ausente, violento, frio. E quando diziam que Deus é pai, ele não conseguia compreender que Deus é amor se Deus é pai. Eu já conversei com várias pessoas que tinham dificuldade de se aproximar de Deus por causa da figura de Deus como sendo um pai. Mas cada um de nós podemos ter motivos diferentes que nos impedem, que dificultam a gente de compreender o amor de Deus. Sabe uma delas? A nossa cultura religiosa. Nós temos uma cultura muito religiosa. Sabe, de que a gente precisa da penitência para poder, perdoar o nosso pecado, que a gente tem que fazer o sacrifício para Deus olhar para a gente, que a gente tem que ralar o joelho no chão para poder Deus, fazer alguma coisa por nós.
de que a gente está indo para o lado mais evangélico da coisa, que a gente tem que fazer uma campanha de 7 cultos, tem que virar à noite de cabeça para baixo, numa vigília, tem que ficar sem comer não sei quanto tempo, para Deus olhar para a gente e dizer: que menino esforçado, eu vou cuidar dele. Tentativa nossa de impressionar Deus. Vivemos uma cultura religiosa, e vivemos uma cultura, a cultura religiosa vem desde sempre, mas vivemos uma cultura do consumo daquilo que nós consumimos, e nós temos consumido Deus no sentido mais chulo da palavra consumo. Nós somos consumidores religiosos, que muitas vezes vamos atrás de um Deus para resolver simplesmente o nosso problema. Vamos atrás de uma estrutura religiosa que possa satisfazer as nossas necessidades. Somos consumidores da fé. E o consumo tem uma lógica, que é a lógica do comprar, do merecer, do fazer valer, do reclamar quando não vem, quando o que foi entregue não era aquilo que foi prometido, ou é diferente daquilo que foi prometido. Adoecemos na nossa relação com Deus. Isso é todos nós, tá? Isso é todos nós. E Paulo já se preocupava com isso lá atrás, com a igreja em Éfeso, e ele fez uma oração. Ele disse: eu me ponho de joelho diante do Pai e eu oro, versículo 17, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, os Efésios, mas a gente possa, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês compreendam a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu oro para que vocês, a partir deste entendimento, sejam cheios da plenitude de Deus. A compreensão do amor de Deus, deste louco amor, é um milagre que nós precisamos viver. Por isso Paulo ora, porque sabe dos bloqueios que existem na religiosidade, na cultura, nos nossos traumas, para nós nos abrirmos e compreendermos o quanto esse Deus nos ama. Precisamos, na verdade, meus irmãos, de clareza sobre quem Deus é e sobre quem nós realmente somos, porque isso faz diferença. Eu acho que um dos ruídos é porque a gente compreende Deus de uma forma muito equivocada e temos às vezes uma falsa impressão a respeito de nós mesmos e de quem somos. Neste mundo tão egolátrico, neste mundo tão narcisista, neste mundo onde todos nós somos tão empoderados a podermos tantas coisas e a dizermos para nós mesmos que temos tanto valor, às vezes temos uma falsa impressão sobre nós mesmos. E como isso faz diferença? Qual a visão que você tem sobre Deus? Qual é a visão? Na parábola dos 10 talentos, lá em Mateus 25, teve um homem que ganhou 1 talento e ele escondeu. E quando o cara chegou para prestar conta com ele, ele disse: cadê o talento que eu deixei com você? Aí a resposta dele: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Medo. Por causa da compreensão de que ele era um Senhor severo e incoerente e injusto. E por isso ele teve medo. Dependendo da compreensão que nós temos sobre Deus, isso nós vamos nos comportar de uma forma ou de outra. Dependendo se nós confiamos ou não de fato nesse amor, nós vamos agir na nossa relação com Ele e na nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo de uma forma X ou Y.
livro chamado Deus Me Ama. Fizemos uma série sobre ele aqui em 2009, ou foi 2010, ou foi 2011. Deu um esticado de 3 anos, né? Mas foi por aí. E o Wayne Jacobson, que é o autor do livro, ele tem uma frase que ele diz que existem 2 coisas que distanciam o homem, o ser humano, o homem e a mulher de Deus: a rebelião e a religião. Nos afastam de Deus, da compreensão que nós podemos ter sobre esse Deus. A religião é o religare do homem, é o religare do ser humano. A palavra religião vem do religare no latim, que significa fazer ligação. É o religare do homem. A religião é o religare do homem, com seus ritos, com suas regras, com seus comportamentos que precisam ser feitos, com a maneira como você tem que se comportar para você se religar a Deus. É religião, é esforço humano para se religar a Deus, é esforço humano para merecer o amor de Deus, o afago de Deus, a aprovação de Deus. É pretensão pura de que nós podemos comprar alguma coisa de Deus, ou fazer merecer alguma coisa de Deus. Na religião, nós somos os protagonistas que movimentamos Deus através das nossas ações. Deus é o nosso fantoche. E que se nós nos comportarmos assim, a gente vai movendo Deus, e Deus vai fazendo assim ou assado. E essa religião, um detalhe, pessoal, para ficar mais claro: toda vida que você estiver fazendo algo para Deus fazer, você está sendo religioso. É o religário do homem. E toda vida que você estiver fazendo algo porque Deus fez, é o evangelho. É alguém impactado pelo amor de Deus. Nós estaremos sempre numa fé saudável, respondendo aquilo que Deus já fez. Não é Deus que responde a nós. Somos nós que respondemos a este Deus de amor. Somos nós que reagimos àquilo que Ele já fez, àquilo que Ele é. Isso muda nosso jeito de viver a nossa espiritualidade e a nossa caminhada com Deus. Essa religião que tenta movimentar Deus, ela cria seus próprios deuses. Ela cria seus próprios deuses. Nascem alguns deuses gospel. Eu coloquei alguns nomes aqui. É o Deus Office Boy. O Deus Office Boy é o Deus que resolve os nossos problemas, que vai no centro para a gente resolver o que a gente não tem tempo para resolver, o que a gente não sabe fazer. Deus Office Boy é aquele que vai guardar uma vaga para você no estacionamento. Nós temos o Deus Papai Noel, que nos dá presentes. São deuses criados pela religião, pela nossa mentalidade religiosa. Deus que nos dá presentes. E esse Papai Noel, ele não é justo, porque ele dá presentes mais para os ricos e para os de classe média. Os pobres, parece que Papai Noel não gosta muito deles. Então Deus Papai Noel. Nós temos o Deus XP, investimentos. É para você um dia não precisar mais trabalhar. É para você colocar o dinheiro para trabalhar para você. É um Deus que vai cuidar da sua aposentadoria. É o Deus que vai ajudar você a morrer em paz. E às vezes, lutando para morrer em paz, a gente perde a paz na vida e esquece da vida eterna. O Deus curandeiro, tudo isso é fruto da religião. Que a gente se aproxima dele quando a gente está com problema, quando a gente está doente, quando a gente está querendo que ele resolva alguma coisa para a gente. O Deus Diná, que avisa as coisas que estão aí pela curva do caminho, para a gente não ser surpreendido. Entende? Parece que esses deuses foram criados por nós, para nos servirem. Esses deuses nos servem. Eles alimentam, eles servem o nosso status quo.
o nosso Brazilian Way of Life. Ele serve ao nosso jeitinho brasileiro de viver. Tem Deus até da muamba. Que ajuda a entrar sem pagar imposto. Tem Deus de tudo que a religião cria. Criamos esses deuses para nosso próprio prazer. Mas quem é Deus? E a gente não pode esquecer de quem é Deus. Porque se a gente não lembra quem é Deus, a gente não compreende o quão louco é este ser nos amar. Deus é criador. Meu povo, Deus criou os céus e a terra. Deus criou cada ser humano. Deus criou cada folha. Deus criou as galáxias. Deus criou o planeta. Deus criou os animais. Deus criou tudo. Nós não estamos falando de um office boy, de um Papai Noel. Nós estamos falando do Criador do universo, que criou o cosmos com a sua palavra, com a sua voz, que separou o firmamento de céu, de água, de terra seca, que criou os animais, que nos criou a sua imagem e semelhança. Você tem noção de quem somos nós? Entra no Google Earth, bota lá a tua casa, aí tu vai e abre assim, e vê quem é você no Ceará. Você já não é ninguém. Aí tu abre para o Brasil. Vai afastando. Afasta mais. Coloca você assim, sabe? Para o globo. Quem é você ali? Olha para todo mundo que já viveu neste mundo. Todo mundo que já viveu e morreu. Quem é você? Parece que quanto nós não entendermos o quanto nós somos, desculpa essa palavra, insignificantes diante deste cosmo e deste poder, nós não compreendemos a dimensão desse amor por nós. Entende? Quem somos nós? Um Deus criador. Um Deus santo, totalmente separado, que ninguém tem como imaginar, sabe como esse Deus é. E nós usamos linguagens, formas humanas para falar de Deus, nós usamos sentimentos humanos para falar de Deus, porque nós não conseguimos nem mesmo compreender como que esse Deus é, de que forma Ele é. Porque Deus é muito santo, Ele é muito grande. Ele é um Deus poderoso. Ele é soberano. Lembro da história de Jó, quando Jó está lá chateado, reclamando com Deus, dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, olha tudo que aconteceu aqui comigo, o Senhor não devia deixar nascer uma pessoa, que quando nasce para sofrer, você devia fechar as pernas de uma mulher que vai gerar um filho. É desse jeito, está na Bíblia, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Você deveria fechar as pernas de uma mulher que vai gerar um filho que vai sofrer nesse mundo. E Jó está lá indignado com Deus, e Deus chega e diz: Jó, eles destroem a maldade, destrói os ímpios, mata todo mundo. Que a Jó estava assim, um dia legal não, também tinha acontecido muita coisa com ele, né? Quem conhece a história sabe. Sabe o que Deus disse para Jó? Jó, onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde é que você estava quando eu firmei as estrelas no céu e dei nome a elas? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei tudo que existe? Onde é que você estava quando eu criei? Aí ele dá um nome de um animal bem grande, bem forte. Eu criei ele. Aí ele pega: vem cá, Jó, senta no meu lugar. Você não quer ser Deus? Você não quer ter o juízo certo sobre todas as coisas? E aí vai um ponto, né? Porque nós queremos um Deus que possa nos dar todas as explicações sobre as dúvidas que nós temos. É um Deus professor, que consiga ensinar para a gente tudo que a gente não está entendendo. Porque se a gente não entender tudo, a gente não vai crer nele nem vai servi-lo. Ele diz: senta aqui. Está aí, pega a capa, senta na cadeira, senta no trono, Jó. Começa a julgar o povo. Derrama a tua raiva. Julga, mata todo mundo.
Interessante que Deus não responde, o Deus soberano não responde uma pergunta de Jó. Ele só se revela a ele. Diz: eu sou grande, eu sou majestoso, eu sou poderoso, eu que sei das coisas, você não sabe. Sou eu que sei. Não é você que sabe, Jó. Sou eu que sei. E no final Jó diz: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É a loucura de um Deus soberano, de um Deus eterno. Já imaginou? Eterno, eterno, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. A gente não sabe o que é isso, a gente é muito finito. E sabe qual é a loucura? É esse Deus, e não o Papai Noel, nem o Office Boy, não é aqueles deuses que a religião cria. É fácil a gente ficar pedindo esse Deus para ajudar a gente em tudo que a gente quer na vida. Mas esse Deus que eu estou falando, Criador, Santo, Poderoso, Soberano, Eterno, Ele nos ama. Você, cabecinha chata lá do Ceará. Cabecinha chata do Ceará aqui, que olha no Google Earth, dá para ver lá. Eu sou cearense, tá? Eu posso. Você, esse Deus, te ama. O Deus da religião te amar, tranquilo, porque o Deus da religião parece que ele é serviçal. Esse Deus ama você. Aí é o que Paulo vai dizer: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eis a loucura. Eis a loucura. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Mas parece que somos orgulhosos demais, religiosos demais, prepotentes demais, para aceitarmos que um Deus é amor e me ama. Nós preferimos reduzir este Deus e comprar este amor com a nossa religião, do que crermos e confiarmos de que Deus de fato nos ama. Jesus estava andando, em Lucas 18, e certo homem importante, e hoje todo mundo é importante, né? Todo mundo tem seguidor, todo mundo está nas mídias, todo mundo é importante, todo mundo é empoderado. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que ele está querendo fazer? O que é que eu tenho que fazer? É a religião, a lógica da religião é essa. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que Jesus responde? Você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: homem, você está querendo ser santo e justo para merecer a eternidade? Você acha que é o seu fazer? Não há ninguém bom. Não há ninguém bom. E se nós não entendermos a nossa pequenez e a nossa natureza pecadora, e não compararmos isso com um Deus criador, majestoso, soberano, nós não compreenderemos a loucura desse amor. Porque se nós achamos que nós somos mais do que de fato nós somos, e de que Deus é menos do que de fato Ele é, muito justo Ele me amar. Minha mãe também me ama. Eu sou uma pessoa legal, faço um bocado de coisa, tenho uns atos de justiça. Sabe o que é que a Bíblia diz que são os nossos atos de justiça para o Senhor? Vocês sabem? Lá em Isaías, deixa eu ler para você. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sabe o que é o trapo imundo? A tradução aqui é
pano menstrual. A mulher que menstruava naquela época era considerada imunda e afastada de todos. Ela estava suja. É o que a religião faz, né? Ela pega questões que são naturais da vida e transforma isso em instrumento de separação e de exclusão. Ele está dizendo, é muito forte isso, as práticas, os atos de justiça de vocês são como pano menstrual para mim, que vocês deixam de encostar, porque diz que é imundo. Pois é assim que são os atos de justiça de vocês para mim. Não tentem me comprar. Não tentem. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão bom, tão maravilhoso, que qualquer ato de justiça, de bondade nossa, é trapo de imundície diante dele. Você consegue compreender isso? E a gente está aqui querendo impressionar Deus com o nosso jeito de orar, querendo impressionar Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, querendo impressionar Deus com o nosso serviço nos ministérios, querendo impressionar Deus com o tanto de hora de culto que você tem. Como se chegasse do céu, só entra quem tiver mais de 300 mil horas de culto. Isso não existe. Porque até de dar esmolas, ou do que quer que seja, do que quer que seja, é como trapo imundo. Lá em Lucas 13, Jesus disse, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse último conceito de hoje à noite. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pitinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha recolhe os pitinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Ele nos deseja. Ele nos quer. Vocês percebem a diferença? Deus não precisa da gente, nem do teu culto, nem dos teus atos de justiça. Deus quer você, porque Ele te ama. E isso é loucura. Somos nós que precisamos de Deus. E muitas vezes não queremos. Percebe a ironia? Percebe a ironia? Deus não precisa de nós, Ele nos quer, Ele nos deseja. Nós é que precisamos dEle, mas não o queremos. Enquanto nós não reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, e que os nossos atos de justiça são como trapo imundo, e de que Deus, Ele é o Criador, soberano, eterno, poderoso, que nos ama. Ele não precisa de nós, Ele nos quer. Se você trocar Jerusalém pelo teu nome e imaginar Deus dizendo: Alexandre, Alexandre, quantas vezes eu quis te acolher, mas você não quis. Tiago, Tiago, Ana, Ana, quantas vezes eu quis te acolher e você não quis. Deus não precisa de nós, e Deus não precisa do nosso amor. Ele simplesmente nos ama. E se nós o amamos
Porque Ele nos amou primeiro. Porque quem primeiro deu a Ele alguma coisa para que possa dele receber? Ninguém. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso muda absolutamente tudo na nossa relação com o Pai e na nossa relação com Deus. Vou voltar à pergunta do começo. A perguntinha do começo. Pode vir, Borges. Pode vir, Zeque. A perguntinha do começo. Você confia nesse amor? Deus é amor. Graça, favor imerecido. O amor que insiste em nos amar, mesmo quando tendo todos os motivos para deixar de amar. O amor que não se justifica na natureza da coisa amada, mas o amor que se justifica em sua própria natureza. Isso é a loucura da pregação do Evangelho. Deus é eterno, soberano, criador, poderoso. Amar cada um de nós. Ele não precisa de nós. Ele nos quer. Ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Isso muda tudo. É como se a partir de hoje você fosse dizer assim: eu não quero fazer coisas para merecer nada de Deus. Eu quero confiar nesse amor. E abraçado por este amor, eu quero viver respondendo a este amor. E não buscando Ele. Abaixa tua cabeça. Conversa com Deus sobre isso.